Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Daiane e hoje eu estou aqui com o Felipe e a Sara e nós vamos apresentar o 7º episódio do podcast do Papo Concreto, que está na sua 2ª temporada. Nesse episódio nós vamos falar sobre gestão de obras com o nosso convidado, que é o engenheiro Erickson. Seja muito bem-vindo, Erickson. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Eu já agradeço de antemão todos aqueles que forem ouvir o podcast. Tenho certeza que vão sair com bastante conhecimento daqui. Então, Erickson, para dar início ao nosso podcast, à nossa conversa, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre você e para as pessoas que estão ouvindo a gente conhecer melhor. Sim, gente. Bom, eu sou o engenheiro Erickson de Lima Arving, né? Fazer questão do sobrenome aqui, né? E sou um engenheiro formado já há 20 anos, 21 anos, na verdade. E sou gestor de projetos em engenharia também. Sou pós-graduando em engenharia de segurança. Sou mestrando também em ciências dos materiais, né? Me formei no Paraná e hoje estou radicado, trabalhando muito mais em São Paulo, na verdade, na região oeste. Sou professor de uma faculdade chamada FAIP, que é a FAIP de Marília, tá? Ali eu sou supervisor e coordenador de cursos também da engenharia civil, elétrica e arquitetura. Então, permeio por todos os lados aí da construção civil, né? Principalmente aí fazendo um processo de venda de assessoria em gestão de obras, tá? Para obras principalmente industriais e obras especiais nos dias de hoje, o que não impede também de estar trabalhando com obras comerciais e residenciais, tá? Certo, mas para a gente entender um pouco melhor para o pessoal que está ouvindo, conta para a gente o que é ser um gestor de obras mesmo, qual que é a sua atuação no dia a dia, quais que são as suas funções práticas no campo, porque né, o pessoal às vezes fica muito teórico, mas o que um gestor de obras faz? A gestão de obras, o pessoal vê bastante aí, ouve muito dentro da faculdade, principalmente quando se fala de PMI, né? Project Management Institute, né? Então fica toda aquela teoria, todo aquele entendimento de onde vem um gerenciamento de projetos, na verdade, que é o que é mais falado e muito confuso na nossa área, por nós termos projetos, plantas técnicas. Então isso acaba confundindo um pouco a cabeça do engenheiro em si, quando ele parte para a área de gestão. A área de gestão de obras em si nada mais é do que nós controlarmos a obra desde a sua criação, nós pensarmos ela na sua concepção, entrarmos desde o momento da criação daquele projeto planta técnica, daquele sonho ou daquela transformação de um produto intelectual num produto físico, obra, e a gente gerencia tudo isso preparando o caminho antecipadamente. Então, se gere uma obra olhando para ela como acabada antes mesmo de se realizar, antes mesmo dela estar aí confeccionada. Então, nós pensamos nesse projeto, nós pensamos na obra desde o momento da sua criação. Um gestor de obras pleno, ele participa da obra desde o momento dos primeiros contatos com as partes interessadas, que é o primeiro cliente com o contratante executor. Aqui no meio, o gestor de obra já tem que estar aqui, independentemente se ele também será o executor, mas ele separa a sua mente pensando como gestor de obras, pensando como alguém que vai gerenciar, vai controlar, vai pensar no financeiro, no cronograma, nesse prazo a ser cumprido, né, e na trajetória do projeto, ou seja, o escopo do projeto. Essa é a função principal de um gestor de obras, tá? É muito interessante, é bem importante também. Eu queria saber quais são as fases assim do planejamento de uma obra e se você segue todas essas fases, que eu não sei se são todos os engenheiros, todos os gestores que aplicam Sim. todas as fases de um projeto, de um planejamento. Felipe, muito importante isso que você falou até de um comentário de não sei se todos os engenheiros seguem. Geralmente, aquele que não segue ou que pula uma etapa dessa gestão pretendida, ele acaba dando o famoso tiro no pé. Porque isso acontece corriqueiramente, né? Vocês como engenheiros e a gente verificando aí o mercado, como anda, principalmente o mercado residencial, quando a gente fala aí das obras mais populares, se atravessa demais a questão de obras e são muitas as quebras que advêm justamente pela falta do gerenciamento. O que acontece?
as fases de um planejamento, elas todas têm o seu começo, o seu início, quando nós paramos para traçar um escopo do projeto. Por exemplo, a obra que eu estou agora, que é com uma construtora aí da região de vocês também, de Minas Gerais, né, de Itaúna, na verdade, e que está aqui fazendo uma obra em Presidente Prudente, dentro de uma base de combustíveis, que é uma obra especial. É uma obra onde nós temos tanques ali com muitos milhares, até milhões de fluidos explosivos, né? De fluidos com eminência à explosão. Então, você tem que ter todo um cuidado e um trato de como se trabalha. Como que foi feita a assessoria do engenheiro Erickson, do Grupo de Engenharia, Arquitetura e Administração, que é a minha empresa, que entrou contratada para assessoria. Pegam-se todos os projetos que o cliente já tem na mão. E a primeira etapa porque o projeto não fomos nós que criamos, tá? A Ipiranga, a base, tem esses projetos na mão. E geralmente, quando nós entramos, é justamente nessa fase. O projeto já está criado, né? O projeto, vamos chamar assim, de peças técnicas, tá? De plantas, né? Plantas técnicas que são o estrutural, o elétrico, o hidráulico e todos os demais, no nosso caso, diversos outros projetos especiais aí. Então, o que acontece, gente? A primeira fase é compatibilização. Sem compatibilização de projetos, não há como você criar um escopo. Então, você precisa pegar projeto 1 a 1. Nós temos aqui hoje, por exemplo, uma média de se não me engano, são 127 peças técnicas. Então, são 127 peças que eu pego e vou olhar uma a uma. Uma a uma. Isso é que é importante. Você coloca aí os seus escraviários, melhor dizendo, desculpa, os seus estagiários, né? A gente coloca eles, né? E coloca eles para eles alinharem e buscarem todo um detalhamento. O que está na planta, o que está na peça técnica, vai para o Excel, né? Geralmente é a ferramenta utilizada. Então a gente coloca no Excel, por quê? Eu preciso ter quantitativo de materiais, eu preciso ter um comparativo se todas as peças estão conversando entre elas. Nós, engenheiros, vamos olhar para, principalmente no meu caso, eu tenho uma fase chamada eletromecânica, onde eu tenho toda uma tubulação que é de aço carbono, uma outra tubulação em alumínio, fora toda a elétrica, que vai fazer toda a instalação de bombas. Bombas do quê? De carga e de descarga, que vão tirar da onde? Do armazenamento, que são os tanques. Tudo isso se conversa. Então, essa fase de compatibilização de projetos, ela é a mais importante para se startar as demais. A partir do momento da compatibilização, nós vamos para uma nova fase que é entender o escopo da obra. Escopo, né? Para quem está ouvindo e talvez ainda não tenha o conhecimento do escopo, pense numa receitinha de bolo. Pense numa receitinha daquilo que você tem para fazer, para desenvolver uma bula de um remédio, como se faz, por onde nós passamos para executar a obra. Desde o momento da contratação, da mobilização de obra e do início do start de obra em si. Fase aqui importantíssima após a compatibilização. Nós temos aqui a mobilização de obra, que é onde eu, no primeiro passo do escopo, tenho que pensar que eu tenho aqui uma fase administrativa. Porque o que é que acontece? Se eu não contabilizar, que eu vou talvez precisar, como aqui preciso, alugar uma impressora para que eu tenha 3.000, 4.000, 5.000 cópias por mês de papel que eu preciso ter para vencer toda a burocracia entre empresa, entre cliente e entre fiscalização, porque nós somos auditados a cada 90 dias. Então, se nós não tivermos algo que eu me forneça uma forma de vazão de trabalho, eu não consigo visualizar uma velocidade de obra. Eu não consigo impor essa velocidade. Então, aqui na mobilização, eu já tenho que ter meu escritório montado, onde vai ser o meu almoxarifado. No almoxarifado vai ter ferramenta e equipamento? Vai ter material lá dentro? Como vai ser? O ideal é eu ter um almoxarifado só de ferramenta e de equipamentos e um próximo apenas de estoque de materiais. Então, esse é o ideal. O vestiário, separado de tudo isso, para que eu tenha o quê? Qualidade de vida na gestão de pessoas. Surgiu o que aqui na gestão? O ser humano, né, que muitas vezes nós, engenheiros, nos formamos com números. Nós nos formamos achando que nós fazemos apenas peças técnicas, desenhos, plantas, projetos, e nós fazemos número.
né? Cálculo. E nós não somos apenas isso. Nós trabalhamos com uma massa humana. No meu caso, hoje, vai dar mais ou menos aí 20 funcionários dentro desse processo. Então, eu vou ter aqui soldador, caldeireiro, vou ter auxiliar de todo esse pessoal, vou ter pedreiro, vou ter ajudante de obra, vou ter encarregado técnico de segurança, vou ter um encarregado da mecânica, encarregado da elétrica, eletricista, ajudante de elétrica, e eu, né? Então, eu tenho que pensar que meu cliente está ali dentro. Então, eu tenho que ter uma gestão de pessoas. E isso vai me gerar o quê? Sempre quando eu tenho gente junto, conflito. Então, os conflitos lá da compatibilização dos projetos, que eu fiz das peças técnicas, agora eu vou ter conflitos humanos, conflito, né, de fases de obra, de execução, ou de própria caráter, ou de própria individualidade de cada um. Para isso, eu preciso ser o quê? Gestor humano agora, gestor de pessoas. Então, basicamente, esse gestor de projetos atravessa pensando que as fases são compatibilização, vou ter aqui a mobilização de obra, a gestão em si de pessoas, que vem desde o começo até o fim, e vou ter o meu encerramento de obra. A gestão de pessoas está junto com a minha execução total aqui, que aí é o meu controle de fazer com que o meu escopo se cumpra dentro do prazo e com o custo que a gente estimou lá atrás. No final, eu tenho o encerramento de obra, que a desmobilização, gente, é uma outra fase importantíssima que, por vezes, não é dado atenção. Mobilização e desmobilização, se somadas, e eu errar na mobilização e na desmobilização enquanto gestor, nós estamos aí provavelmente afundando quase 15% a 20% do meu valor de obra. Você já imaginou você ter 20 colaboradores registrados CLTistas na empresa, ganhando dentro de uma empresa dessa, além do seu salário, ganhando 30% de adicional de periculosidade por estar lá dentro. Fora todos os encargos, em torno de 175% hoje que nós temos com esse pessoal lá dentro, né? Somados em tudo isso. Vocês já imaginaram se eu estiver encerrando a obra, eu não tiver onde colocá-los e tiver que realmente demitir todo mundo, não pensar que eu tenho que já estar startando outra obra, e eu não pensar no que fazer com esse pessoal dentro do processo, eu começar com 20, será que eu preciso dos 20 nesse prazo inteiro? Será que não é interessante eu com 5? Eu ia aumentando para 6, 7, 8, 10. Cheguei nos 20, cheguei no pico. Cheguei no meu histograma de obra agora. Para quem também está ouvindo e não sabe o que é um histograma de obra, é o meu controle de mão de obra. Que justamente eu vou dizer por mês, por semana, por dia, por hora, né? Nós trabalhamos muito por hora homem, então quantas pessoas estão trabalhando naquela hora homem? Cheguei no pico, agora eu vou desacelerando. Já vou jogando para outras obras, já vou demitindo, já vou fazendo o que tem que se fazer, para que no final eu tenha só aqueles que são importantes estarem comigo no final. Talvez 4 ou 5. E aí eu fiz a minha fase de compatibilização, mobilizei, executei, desmobilizei. Então, basicamente, se eu entender esses processos, né, dentro dessas fases pequenas, digamos assim, separei em 4 aqui, a gente consegue ter já um controle de obra bem interessante, tá? Eu achei muito bacana de você ter falado, porque, assim, muitas vezes a gente pensa, às vezes, em gestão de obra, muito só na parte técnica, só na parte de material, né, de quantidade de material, de quantidade... E eu sinto muito, assim, vendo experiências, né, de amigos meus que trabalharam em obras que eu já trabalhei, hoje não trabalho mais em obra, mas, né, analisando, assim, contexto, eu vejo que muitas empresas, hoje em dia, elas não têm muito essa ideia, né, do recurso pessoal também, do recurso humano. Tem muito mais a ideia só do material, de quanto o material vai gastar, de quanto tempo vai gastar para a obra ficar pronta, mas não consegue gerir bem o seu recurso humano, sabe? Não sabe lidar com conflitos dentro da obra, eu sinto muito isso, né, a parte de conflitos dentro da obra, acha que simplesmente, né, acabou a obra, é só demitir, ao invés, que eu não acho bacana, né, assim, para aquela pessoa, é muito difícil a gente conseguir é muito difícil hoje em dia conseguir um emprego, assim, eu acho, né?
Não é nada assim. fácil não, Daiane. E sabe uma coisa que é bacana, Daiane? Daiane, Felipe, Sara, vamos pensar aqui no seguinte. Vocês três já devem ter ouvido, inclusive de vocês, de que nós somos um número da empresa. Ponto. Né? Nós somos o número tal do nosso livro lá de contratação, do nosso livro de controle de terceiros, no meu caso, seja como for, mas nós somos um número. A partir do momento em que nós, gestores, Daiane, mudamos um pouquinho essa questão de não valorizar o nosso colaborador, que isso é comum, é corriqueiro no dia a dia, quando a gente pensa já na gestão, na valorização, nós conseguimos resultados muito melhores. Vou dar um exemplo. Essa equipe que está vindo comigo hoje, para essa obra da Delta FIA aí, né, vou citar o nome aí da empresa por dar créditos, porque a obra não é minha, é deles, eu estou assessorando, né, e é uma empresa que eu achei muito interessante, porque eles estão passando num processo de evolução por criação de departamentos e processos. Então, eles já estão olhando para o gerenciamento agora. Por quê? Era uma talvez, não sei a história deles, né, mas talvez tinham aí 4, 5 obras de médio porte, partiram para mais 2, 3 de grande porte, hoje devem estar aí com umas 25 obras no país inteiro, sendo delas aí mais de 50 de grande porte, mais de 50%. Então, se a gente for pensar nisso, se você não se estrutura, você cai fácil, o tombo é grande. O que é que eu estou fazendo? A mão de obra que eu estou contratando hoje, basicamente é que já estava comigo junto com a outra empresa de São Paulo que tinha vindo. Foi falar que a gente ia ter uma outra obra aqui, o pessoal já se interessou. Por quê? O formato de gestão que nós temos, né, eu, a equipe, meu técnico de segurança, que fora de brincadeira é um dos melhores técnicos que eu já trabalhei, inclusive sugiro para podcast com eles, viu? Ele está fazendo algumas lives aí, vou passar o convite para vocês, inclusive. O cara é fera. É o melhor técnico de segurança, ele dá show em qualquer engenheiro pós-graduado, com doutorado e tudo mais de engenharia de segurança. O cara é fera. E não é porque trabalha comigo, porque ele nem era meu funcionário. Ele que basicamente me chamou para trabalhar nessas empresas. Nem era meu amigo, é meu amigo hoje. Então, o cara é fera mesmo. Mas o que acontece, gente? Essa equipe, eu busquei trabalhar com pelo menos 50% da equipe que eu já tinha. A equipe que eu tinha antes era uma equipe próxima de 9 pessoas, né? Eram 9 pessoas. Hoje eu estou chegando a quase 20. Então, nós temos uma equipe já, né, a mais que o dobro. Mas o que acontece? Eu tinha lá um servente, por exemplo, um ajudante de obra, né, que era um colaborador muito bom. Ele é um cara que vestiu também a camisa desse técnico de segurança, por isso que eu citei muito o técnico de segurança. A nossa obra, nós temos a visão do seguinte, eu atraso obra, mas eu não perco vidas. Primeiro eu valorizo o ser humano, depois eu penso em prazo. Então, o prazo, lógico, toda a compatibilização, barará, que eu falei para vocês aqui tudo, a gente conseguiu aí colocar o escopo de obra, já pensamos em planejamento de prazo, já pensamos em financeiro e tudo mais, mas existe o seguinte, existe a questão de que, primeiro, vem a segurança, né? Isso é a base, pede isso, o pessoal da Ipiranga pede isso, a nossa empresa, a Delta FIA, que nos contratou, chegou e me disse também isso, a primeira frase deles foi, que eu achei muito bacana, falou, olha, eu quero segurança na obra. Então, primeiro é segurança, depois os demais. Então, a gente já percebeu um diferencial do que vocês veem no dia a dia aí de obra, em que geralmente não se valoriza a segurança. O que é que aconteceu quando a gente chama o pessoal para trabalhar numa obra dessa? Todo mundo vem correndo. Mesmo que ele ganhe menos do que ele ganha na diária aí fora. Por quê? Ali ele é valorizado. E esse servente, esse ajudante de obra que eu vou citar aqui, o que é que eu fiz com ele? Eu peguei ele como ajudante com a proposta de ele ser meio oficial, que hoje já nem existe muito mais esse termo, caiu, né, por terra isso, mas é um termo muito bacana, porque ele está entre o ajudante e o pedreiro, ele está se preparando para ser pedreiro. E o que é que eu vou fazer com ele daqui a 3 meses? Vou classificá-lo. Então ele já está com a meta na carreira dele, né, e criei uma gestão de carreira ele agora. Opa, surgiu uma outra gestão então, né, se gerencia as pessoas ainda a carreira delas. Né? Quantos funcionários que eu tive, e olha, gente, foram muitos em toda essa caminhada, hoje batendo aí com essa obra, sei lá, 60 mil metros quadrados de obra, 70 mil metros quadrados de obra, nem sei mais, mas tive muitos funcionários, passou de 1.000, eu acho, em toda essa caminhada. O que é que acontece? Muitos deles se tornaram quem? Nós, engenheiros, que eram serventes, ajudantes de obra, e que eram pedreiros.
Por quê? O primeiro discurso da primeira reunião é: estuda, cara. Estuda, você é jovem, você é novo. Ou você não é novo, você não é jovem, mas você tem capacidade. Eu inflo o ego. Então eu faço com que ele se sinta bem com quem ele está vindo trabalhar, porque ele está sendo valorizado. Um outro ajudante, eu passei ele a apontador de obras. O cara fez vestibular, passou em engenharia de produção. E vai continuar como meu apontador de obra aqui, mas vai fazer engenharia de produção. Então, pô, cara, ele tinha ensino médio, ele só precisava de alguém na cabeça dele startando. Ah, professor, mas o senhor vai perder esse funcionário? Vou, cara. Vou. Mas vou ganhar um grande parceiro. Isso eu tenho certeza absoluta. Vou ganhar um grande parceiro. E ele vai me indicar alguém que vem na sequência dele. Se não indicar, alguém que fique sabendo desse processo de trabalho virá para participar junto, porque é um processo diferente. O nosso processo de gerenciamento é um processo que, primeiramente, ele vê pessoas e segurança. Nós vemos os dois. Depois a gente vai para o demais. Lógico que eu já sentei, já fiz o planejamento, já fiz o financeiro e tudo mais. A obra anterior, nós estávamos com quase 3 meses adiantados em relação à civil da obra. Nós já estávamos com 3 meses. Então, uma obra de 1 ano, ela já baixou para 9. Qual a economia que eu faço para o meu cliente nesse sentido? Como se consegue isso sem fazer hora extra? Trabalhando de segunda a sexta, no horário normal. Simplesmente trabalhando o ego das pessoas. Porque o mapeamento de pessoas, que isso é um curso muito interessante até de se fazer, um dia, se vocês quiserem também, é outra coisa que a gente pode fazer, que é mapeamento de pessoas. Quando você mapeia pessoas, vocês devem ter tido algum professor que entrou na sala de aula e sabia lá que a Sara sempre sentava naquele cantinho do lado esquerdo, que estava na frente do João, estava atrás da Maria, que estava sempre ali, que era assim, que a Daiane era mais faladora, que era a política da turma, não sei o quê, que era aquela que participava de diretório de estudantes, barará, barará, e que o Felipe é aquele cara crítico, é aquele cara que toda vez levantava a mão para fazer aquelas perguntas que matava o professor no meio, quebrava ele no meio. Se o cara não soubesse, dançou. Eu não sei se eu errei de vocês 3, né? Mas geralmente, gente, quando você trabalha com mapeamento de pessoas, o que você faz é entrar numa sala de aula, você tem 45 alunos, 30 alunos, e você olha um por um, e durante um processo de 15 dias, você valoriza 3, 4 por dia de aula. Então, num primeiro bimestre inteiro, você já conhece todos os teus alunos. Aí você conhecendo todos eles, e isso eu estou falando porque isso é gestão. É você conhecer a tua equipe. Quando eu entro dentro de uma sala de aula, o meu cliente é meu aluno. E, ao mesmo tempo, ele é minha equipe. Porque é ele que vai fazer a minha avaliação semestral. A faculdade particular tem isso, eu não sei com vocês aí, né? Mas a gente tem avaliação de professores semestral. A gente tem a pessoa que vai direto na mantenedora e vai conversar direto com a diretora, né? O Noeste, aqui na pós-graduação, é a mesma coisa. O pessoal vai direto conversar com o reitor. Então, nós temos que ter um tato para trabalhar com esse aluno, porque ele é quem vai me divulgar e vai fazer com que o meu trabalho tenha continuidade. E outra coisa, responsabilidade. O gestor, enquanto engenheiro, ele tem que pensar que, mesmo ele não sendo o responsável técnico, que é o meu caso, eu não imito RT para a execução dessa obra, mas eu sou responsável, não sou? Eu estou contratado para gerir e dar resultados. Então, resultados do quê? Entregar no prazo, dentro de tudo aquilo que o projeto pede e com o financeiro. Para o financeiro, eu tenho que olhar para ele sempre que ele tem que reduzir. O prazo, eu tenho que olhar para ele sempre que ele tem que reduzir. Agora, o escopo não pode reduzir. A receitinha do bolo é a mesma. 1 quilo de farinha de trigo, 2 ovos, né, meio litro de leite, sei lá, né, você está aqui com... Eu não sou um grande mestre de cuca, eu gosto de cozinhar, tá? Gosto da cozinha mineira também, mas você tem que seguir essa receitinha. Porém, você tem que comprar o produto de uma forma que ele custe menos, você tem que comprar o trigo mais barato. No nosso caso, aço, nós sabemos como funciona no país, não vem ao caso aqui de a gente comentar isso, mas nós sabemos bem como funciona aço e cimento. Então, mas mesmo assim, eu tenho que ficar em negociações se eu não consigo achar o preço do quilo com o fornecedor A, B, C, D, porque todo mundo está vendendo igual, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pelo menos negociar o prazo com ele. O start de pagamento, né? O distanciamento, a facilidade na entrega, a rapidez e essa agilidade na entrega. Aço eu costumo comprar muito do seguinte, eu mesmo estando aqui em Presidente Prudente, eu compro em São Paulo, porque
entrega, ele acaba mais barato para mim aqui, pelo seguinte, ele chega mais rápido do que o aço que chega no meu fornecedor até o meu fornecedor me entregar, ou da região. Então, o que eu faço é pedir direto da capital, porque ele já vem no transporte e descarrega na minha obra. Rapidíssimo. Então, isso é uma forma do quê? De gestão. Gerenciei o que agora? O recurso material. Tá? Então, isso é gestor, gente, é pensar o tempo todo, tá? Erickson, eu fiquei com duas dúvidas. A primeira é se Sim, é vocês que contratam, o gestor que contrata a mão de obra inteira, assim, Sim. que vai trabalhar na obra. E a segunda é, com os anos de experiência que você teve, já chegou no ponto de você olhar os projetos da obra já prontos, que é o caso agora, não sei se foi o caso especificamente disso, mas de você ver que não está condizente nem com o tempo que eles estão pedindo ou com o financeiro da obra e ter que alterar algum projeto, alterar outros detalhes da obra? Já chegou a ter nesse ponto ou é muito raro acontecer? Felipe, não é nada raro. Excelente pergunta, Felipe, porque aqui você pega o primeiro conflito de compatibilização. Respondendo a tua primeira pergunta, né? Sim, somos nós que contratamos, mas ele não é registrado na minha empresa, ele é registrado na empresa do meu cliente. Tá? Mas nós é que fazemos a escolha, porque eu vou estar todo dia com ele na obra. Então, quem tem que fazer a contratação, a entrevista, e entender se esse funcionário vai me dar dentro no andamento da obra sou eu mesmo. Então, sou eu e o técnico de segurança, mais o meu encarregado, que nós fazemos essa seleção de pessoas, tá? Juntamente com o meu cliente. O meu cliente disponibilizou, antes de ontem, por exemplo, um encarregado de mecânica da empresa dele, que veio até aqui para, juntamente comigo, nós traçarmos alguma coisa de material em estoque e de compatibilização de projetos, que aí eu vou responder a tua segunda pergunta, e hidratação de pessoal, tá? Então é essa parceria, mas basicamente quem controla essa mão de obra somos nós. Eu até aconselho que as empresas gestoras de obras, ou o engenheiro que é contratado como gestor, de vocês que queira gestão de obras, que vocês contratem, tá? Que vocês participem da seleção. Porque existe um problema de um primeiro também individual que já vai existir, que é o ego, que eu cito aqui muito, né? Porque você contrata um mestre de obra que foi contratado pelo teu cliente, construtora X. A construtora X contratou um mestre de obra e te joga na tua mão. Esse cara vai se irritar você? Por vezes não. Por vezes ele vai pular você e vai direto no dono, principalmente se a empresa for pequena. Então, isso acontece muito, viu, gente? Então, um conselho que eu dou para o engenheiro que é gestor é, de alguma forma, com o seu cliente, se coloque no processo de contratação. Se coloca nesse processo. Então, isso aqui seria a mão de obra. Compactação de projetos. Quando o nosso encarregado aí da Delta esteve aqui, por exemplo, já aconteceu uma primeira incompatibilidade. Nos foi fornecida uma lista de materiais para conferência para eu saber se esse material bate com o material da lista deles, para eu poder utilizar e olhar os projetos de um material faltante, né? Então, dentro do contrato, existe um material de Ipiranga que ele está dizendo, olha, esse material vocês podem usar, que é material da Ipiranga, tirado do nosso contrato, porque esse material já estava aqui. Mas na conferência, não. Tem material que não estava lá. Então aí tem que sentar com esse cliente, o cliente, né, da empresa, e solicitar para ele a compra desse material ou renegociar o contrato. Né? Você tem que fazer uma renegociação financeira aqui agora. Porque senão, se você tem aí um contrato de 4 milhões, vamos citar aí, por exemplo, e você tem aí dito que existem dentro desse contrato 600, 700 mil reais já inclusos ali, porque já existe esse material em estoque. Vou conferir, ele não está lá, né? 600, 700 mil você não tira da noite para o dia. Então, muitas vezes você está indo buscar financiamento para que ela se pague dentro das medições. Então, você tem que negociar isso. E já ouviu muito, Felipe, do que você perguntou, principalmente da peça técnica projeto, né? Que eu acho que é isso a maior curiosidade de se não bateu. Muitas vezes não bateu. Então, ocorre, é muito natural de ocorrer. Porque vocês se formam, a Sara vai ser petista, por exemplo. Vai trabalhar lá com água, com hidráulica, com alguma coisa assim. Tá, legal. Ela trabalha com isso. Vai ser calculista estrutural. Tá, vai ser calculista estrutural. Mas ele não pergunta para a Sara como é que ficou o projeto dela e o que ela está pensando de tubulação. E a Sara também não passa essa informação para o Felipe. E o Felipe projeta.
Ele diz que aqui tem um pilar. E a Daiane está trabalhando no escritório de arquitetura, trabalha com os arquitetos lá mesmo fazendo engenharia, e os arquitetos fazem o quê conosco? Eles nem dão atenção para o engenheiro. E aí eles dizem que eles querem uma casa na árvore, que eles querem um prédio de 9 pavimentos com um pilar só. E o engenheiro se vira para fazer isso. Só que nesse passa água, nesse pilar passa hidráulica, passa água hidráulica, né, passa elétrica, passa tudo ali. E a Felipe vai perguntar, cara, mas me sobrou uma coisa para colocar seção de aço? Eu posso colocar um concreto de alta densidade, mesmo com toda essa tubulação, e depois vai precisar de manutenção? Aí a Sara diz assim, olha, poxa, vamos fazer da seguinte forma, então, vamos colocar tudo externo. A gente vê um monte de assassinato estrutural, um monte de assassinato arquitetônico, porque um não conversa com o outro. Então, isso é a compatibilidade. Entender o que é compatibilidade? A compatibilidade seria muito legal se nós já tivéssemos vocês três trabalhando junto desde o começo, desde o princípio. Ó, Felipe, para você fazer o cálculo, a Daiane, que está vindo do escritório aqui de arquitetura, ela está trazendo todos os projetos arquitetônicos, e o arquiteto pensou assim, ó, fachada desse jeito, vão livre de 25 metros, né, o arquiteto gosta muito disso, né, 25 metros, só que daí o Felipe já pensa, puxa vida, mas existe concreto protendido, eu posso fazer proteção, isso me libera vãos até o limite da minha junta, opa, então são 25 metros, legal, então tá na minha cabeça isso já, não preciso nem pôr no CIPECAD, no Iberic, no F-Tools aí, sei lá o que for, aí, né, que a gente começa desde o F-Tools até os projetos, até as ferramentas mais pesadas, né, então a gente olha tudo isso aqui, e a Sara já chega na linha, já diz, a vida, mas se criou tudo isso aqui de espaço, gente, a minha tubulação aqui vai passar tão legal, vai ficar tão bonitinha, porque ela vai caber aqui, eu vou conseguir entregar um projeto para o meu cliente que ele consegue fazer manutenção depois. Porque senão vai restar o quê? Depois da compatibilidade errada, as built. As built é um nome lindo para dizer, eu errei e agora eu vou corrigir em inglês, porque está como construído, né? Como feito. Então, o as-built muitas vezes se torna necessário quando a gente tem alterações aí, mas eles não deveriam existir quando eu tenho projetos novos. Não deveria. Quando eu peguei a planilha agora, por exemplo, dessa obra que eu estou fazendo a gestão, existe um item lá chamado as-built, porque já está previsto que a primeira pergunta que eu fiz foi, quando fizeram a planta técnica, peça técnica, projeto, o pessoal veio na obra para fazer isso? Não. Eles pegaram a informação daquilo que eles já tinham. Projeto sobre projeto. Quantos anos tem a base? 1952. Então ficou legal, né? Então o que acontece, gente? Está bem atualizado o projeto. O que acontece? Não vai ter compatibilização. Vai ter as built. Uma primeira passada que nós fomos in loco na obra, para verificar uma passagem de algumas tubulações, a gente já percebeu que as tubulações não podem passar por lá. E aí a gente vai ter que criar diversos outros tipos de passagem. Então, mas tudo bem, vamos trabalhar, né? A gestão faz parte. A compatibilização é justamente isso, é eu perceber que está errado. Mas então é isso, gente. Com pessoas, gestor, participe da contratação. Compatibilização de projetos, sim, muitos projetos não vão bater e você vai precisar criar artifícios para poder corrigi-los. Artifício esse chamado as-built. Deixa o as-built depois, viu? Porque você vai fazer obras especiais, principalmente com drywall, aí, com steel frame e tal, né? Você vai trabalhar com isso, se você não tiver um mapeamento de onde está passando o que está dentro da parede, você vai perder insumo caro, né? Insumo nobre. Né? Você não pode estar perdendo. Ah, tudo bem, mas o gesso acartonado dá uma manutenção mais fácil, eu posso colar ali, gesso e tal, não sei o quê. Mas, cara, você vai fazer isso, um monte de buraco, um monte de bicheira. Você já pensou se você trabalhar com bloco estrutural e você precisar quebrar todos os blocos porque a tubulação está errada? Pelo amor de Deus, é bloco estrutural, né? Autoportante, né? Então, tudo isso tem que se pensar, tá? Você comentou aí da gestão de pessoas e, assim, todas as áreas é importante, mas a gente percebe que no gestor de obras é essencial. Essencial. Então, porque acaba que você lida muito mais com pessoas mesmo. Lidar com egos, lidar com, né? Porque a pessoa, ela quer estar certa e todo mundo quer estar certo. Então, acaba... O tempo todo. Então, precisa de sabedoria. Então, acaba que você aconselharia uma pós, uma especialização em gestão de pessoas, principalmente para quem quer trabalhar nessa área de gestor de obras? Porque, assim, é essencial, né? Sara, excelente colocação e excelente pergunta. Poucos engenheiros pensam em ir para a área de gestão de pessoas, mas ela se faz necessária o tempo
todo. Eu aconselho muito as leituras de vocês não serem só leituras técnicas da engenharia, começando por aqui, tá? Vocês mesmo na universidade, ou mesmo dentro do início de carreira, já começaram a tratar livros e literatura que te agreguem na questão humana. Você tem que ter inteligência emocional. Então busque os Ho'oponopono da vida, busca essas coisas todas aí, não com a função financeira, como o YouTube e tudo mais prega aí, né, que diz, vou fazer uma meditação de Ho'oponopono, eu vou ficar rico. Não é esse o objetivo dele nunca foi aquilo. Né? Então, a riqueza, o dinheiro, o financeiro é consequência de um bom trabalho, é consequência de uma boa construção de carreira, e às vezes vem já ou vem muito depois. Cara, não te preocupa com isso. Não te preocupa com isso. Não te preocupa com o dinheiro que ele vem. Então, não fique preocupado com ele. Se preocupe em se qualificar. Essa qualificação em gestão de pessoas, eu aconselharia, sim. A pós de gestão de pessoas, muitas vezes ela não vai te ajudar muito, te agregar muito na questão de emprego, mas ela te ajuda muito na questão de empregabilidade, porque você acaba tendo mais inteligência, inclusive, para encontrar um emprego. Porque quando você aprende mapeamento de pessoas, você já deixa de andar e deixa de entrar em locais onde você já sentiu. As pessoas chamam da energia, chamam do que quiserem, né? O quinto, sexto, 10º, 20º sentido, não sei, né? Qualquer coisa assim. Mas vamos pensar da seguinte forma. Muitas vezes inteligência emocional. Eu entro, olho para a cara do indivíduo, olho de cima a baixo, sem ele perceber, entendo no gestual dele, nos movimentos, na forma de fala, que, poxa vida, não é aqui que eu vou ficar. Vocês vão passar muito por isso na vida, gente. Tiozinho tá com quase 50, né? Vocês aí, todos novinhos ainda e tudo mais, vocês ainda vão ter muita carga para perceber na vida. E se vocês puderem já antecipar muitas coisas do que o tiozinho passou, vocês não vão passar. Né, isso é falado para os filhos da gente, vocês ouvem isso do pai e da mãe, né, diariamente, com certeza, que, olha, ouça a voz da sabedoria, né, tal, né, a gente fala tudo isso, né, poxa vida, gente, mas isso não são palavras jogadas fora, melhorem a literatura de vocês, leiam coisas que lhes transformem em mais humanos, porque você precisa ser humano, você mexe com o ser humano. A questão do ego, ego é muito dentro da nossa área. Ego começa por nós, engenheiros. É difícil. Eu percebo, eu tenho um que eu contratei, que é muito engraçado de ver, porque a gente está dando o exemplo de usar talabarte, por exemplo, em altura. Não, é que eu já usei durante não sei quanto tempo, e daí não sei o quê, porque se colocar invertido, tem que usar na frente, tem que usar atrás, tem que não sei o quê. Eu falo para ele, calma, não é bem assim, ó, a regra mais é por aqui. Mas você está certo, tá? É bem isso mesmo que você falou, mas se der essa melhorada nesse aconselhamento que eu estou te falando aqui, cara, você vai ficar fera, hein? Porque tudo que você sabe, né? O cara já, eu sei mesmo, né? Deixa ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Primeiro, gente, que não é por nada, mas ele não tem a cultura que vocês têm. Ele não tem o acesso à literatura e às informações que vocês têm. Melhorem o vocabulário de vocês, mas não requintem tanto na obra. Melhorem o vocabulário para você conversar com o teu cliente, conversar com a diretoria. Se você trabalhar em uma obra governamental, para que você possa ter um discurso melhor politizado, né? Seja polido e político, mas ao mesmo tempo seja politizado demais, né? Se eu defender uma tese muito grande dentro de uma obra ou com o meu cliente, ali não é lugar para você fazer doutorado. Ali não é lugar para você defender a sua opinião. Ali é lugar para você demonstrar que se fizer naquele caminho é o melhor caminho. E se você descobrir que o seu cliente ou que alguém está certo, aceite a opinião. Então, absorva ela. Absorvendo a opinião dele, cara, você percebeu de alguma forma, acontece isso diariamente, tá? Então, aqui entra uma outra palavra que tem que nos acompanhar além do respeito, humildade. Se você tiver humildade e respeito dentro da obra, cara, você não precisa de mais nada. Daiane, Felipe, Sara serão grandes engenheiros, grandes gestores, ou grandes projetistas, ou grandes calculistas, grande alguma coisa, né, grande profissional dentro da sua área, se você conseguir ter essas duas palavras. Porque aí te facilita a vida. Deus não deu uma orelha e duas bocas.
Ele deu dois ouvidos e uma boca. Ouça mais do que fale. Deixe para falar bastante quando você for fazer o podcast aqui. Aí você fala, né? Agora, lá na obra, você procura ouvir, absorve e só emite a voz naquilo que realmente agora tem 99,9% de certeza que vai dar certo. Dentro das minhas primeiras obras, gente, já aproveitando o gap aqui, dentro das primeiras obras, durante muitos anos mesmo, eu estou para te dizer que 50% da minha carreira profissional foi mantida de uma forma muito mão de ferro e com pouco ouvido. Eu fui aprender isso realmente nos últimos 10 anos. E vamos pensar o seguinte, a gestão de projetos em engenharia, ela começou depois dos anos 2000, gente. Ela já existe desde os anos 48, lá, pós-guerra, tal, pós-Segunda Guerra Mundial, Ghent surgiu lá na Primeira Guerra Mundial, então nós sabemos que a gestão de projetos, na verdade, ela foi balizada na indústria bélica, né, de armamento, então a gente sabe que ele veio disso, foi para a indústria automobilística, então ele estava distante da construção civil. E aí, a construção americana, que é uma construção mais industrial, né? Ela é mais balizada em construção no aço e no steel framing desde essa época, madeira e wood frame e tal. Japão também é muito assim, então veio vindo já para a construção. Então, anos 60 e alguma coisa, até a criação do PMI em 69, né? Você veio dizendo, opa, peraí, então vamos juntar agora todos os gestores e vamos criar uma bíblia para ele aqui. Criamos o PMBOK. Começou lá com 5 carinha maluco, né, no mundo inteiro. Hoje, sei lá, 600, 700 mil, 200 mil, não sei, o número eu nem sei dizer. Eu sei que no último curso que eu fiz lá com vocês, até eu apresentei o gráfico lá e mostrei lá o quantos tinham hoje, mas já não lembro mais. Né? Tiozinho me dá o direito de esquecer de alguma coisa, né? Mas o que acontece, gente? Você percebe que o avanço mesmo, principalmente se falando em Brasil, foi depois dos anos 2000. Porque até 2002, 2003, 2004 aqui, não existia GPO, Gestão e Planejamento de Obras, dentro de nenhuma universidade. E isso está aqui, ó, próximo do ano 2010, que as universidades começaram a adotar essa gestão. Antes existia uma matériazinha de administração. Ponto. Era isso que existia. Tá? Depois começou a entrar gestão de projetos, gestão de planejamento de obras, gerenciamento de obras, gerenciamento da construção civil, diversos nomes aí. E aí começou a ter tudo isso. Eu conheço uma universidade que ela tem gerenciamento da construção civil, tem uma disciplina em um semestre, sabe? Então ela ainda não acordou. Né? Aqui na UniOeste hoje já são 3 GPO, GPO1, GPO2, GPO3, né? Então você já tem 3 gerenciamentos. Lá na FAIP hoje já são 2 gerenciamentos, né? Não sei vocês aí, como é que funciona com vocês? Uma? Aqui é só uma de GPO, GPO, né? Gestão de ano pessoas, ou semestre? Semestre. E aí tem a optativa. Puxa tem a vida, optativa, gente. Mas é só uma. E tem a matéria de administração. No final do curso. Tem a matéria de administração, mantiveram ainda. Hoje... Isso foi de mudanças, foi de 2011, eu acho. 2010 para 2011 foi quando começou a mudar mesmo, realmente, sabe? Pois foi quando criou, inclusive, a matéria, né? Gestão de obras e... Hoje, se você for olhar para a MEC, por exemplo, o MEC hoje não admite cursos de engenharia sem gestão, né? Ele é uma disciplina que tem que ter para poder aprovar os cursos de engenharias em si, não só civil. Então, e quem é muito bom gestor, eu tenho muitos parceiros, inclusive esse rapaz vai fazer agora, que eu citei, né? Que é engenharia de produção, viu? A engenharia de produção é um gestor de projetos fantástico. E isso nos traz um pouco de receio, inclusive, na profissão, porque tem muitos gestores de produção que estão entrando na nossa área. Dentro da base aqui mesmo, os 2 encarregados são engenheiros de produção. Então, quem é administrativo deles, está abaixo deles, é um engenheiro civil. Então, nós percebemos que a engenharia de produção, ela entrou com tudo nessa área, com os 2 pés dentro da nossa área. Então, tem muito local aí onde você tem engenheiro de produção tocando obra. Então, eu te pergunto, é importante você conhecer totalmente de obra? Sabe? Para gestão, não. Para gestão, não.
Sou sincero em falar, não. Agora, você é melhor se você for gestor de projetos em engenharia e ainda conhecer de obra? Top. Top. Porque aí você sabe comprar, você sabe prazos, você sabe como funciona, né? MS Project, falando de ferramenta, né? Ferramentas que vocês podem utilizar aí, tá? Eu não sei, até estava nas perguntas de vocês, gente, mas já vou falando aqui porque eu iria citar o seguinte. Excel, fantástico, dominem Excel, tá? Mas não adianta saber só igual, soma-se, né? Soma, abre parênteses, seleciona a coluna ou a linha e fecha parênteses. Enter, ponto. Cara, não adianta isso, tá? Saiba que você tem que saber um conte-se e que você vai apertar Ctrl, Shift, Enter, vai criar uma matriz. Saibam que você vai fazer isso, tá? Se vocês não souberem, já estou me vendendo aqui, tá? Quem estiver ouvindo aí pode vir conversar comigo aqui que a gente dá curso, tá? Não tem problema. Do básico, quase avançado, intermediário aí para engenharia. É focado em engenharia, tá? Então saibam criar isso. Saibam criar dentro do Excel. Importantíssimo para vocês, porque ali você cria o Gantt, ali você cria diversas situações de controle no Excel. Pode ter o CRM que tiver aí, para quem não sabe também o que é isso, são plataformas de gerenciamento, tá? De gestão. Então, hoje você tem diversos aí, Bitrix, você pode trabalhar com, eu citei até no outro curso também, o Trello, vocês podem trabalhar com o Trello, que ele trabalha com Canva, então é bem bacana, né? Bem swap, né? Então, vocês podem trabalhar com ele sem problemas. Mas, dentro do Excel, vocês têm que saber. Isso não adianta, gente. Corre atrás do Excel. Corre atrás de melhorar o português de vocês também, tá? Porque engenheiro não quer falar um português claro. E muitas vezes ele escreve no lugar do mas, né? But, ele escreve mais. Então, ele escreve plus, né? Então, toma cuidado com isso, tá? Cuidem com isso, porque relatório vocês vão ter que fazer. Quem estiver trabalhando, principalmente com obras públicas, vão ter que enviar isso. Gente, quando cai isso, eu fui corretor de relatórios durante um bom tempo também, dentro de uma construtora aqui em Presidente Prudente, porque todos os relatórios que eles mandavam retornavam com correções de gramática. Então, eu tive que pegar e fazia para eles essas correções de e-mail. E-mail era só eu que enviava, relatório era só eu que enviava, tudo porque eles tinham esse déficit em relação ao administrativo deles. Então, melhorem isso para vocês. Então, olha, Excel, entender bem a sua língua, né, dominem a sua língua. Aí vem o plus da vida. Quem souber inglês, né, tiver um domínio da língua, pelo menos o intermediário, ou pelo menos leitura e escrita, não precisa ter a fluência mesmo, mas, gente, isso ajuda muito também. Eu trabalhei com uma empresa chamada Sherwin-Williams do Brasil, que é de tintas, e trabalhei na divisão Sumaré Industrial deles. Fui coordenador do CRDS, que é um Centro Regional de Distribuição de Produtos, né? E eu prestava contas diretamente para os Estados Unidos. Então, a gente tinha que prestar de budget, de tudo mais, tudo para lá. Então, gente, e-mail tinha que ser em inglês. Não usa Google Tradutor, pelo amor de Deus, até pode usar, mas não use só ele. Tá? Usem ferramentas, tenha um dicionáriozinho do lado, faça isso, porque isso vai ajudá-los a evoluir, façam um cursinho. Beleza, então temos aqui. E aí vem a ferramentinha de gerenciamento, que é uma das principais utilizadas no mercado. Existem outras? Muitas. OpenOffice, Primavera e tudo mais. Mas a mais utilizada é do pacote Office, que é o MS Project. E aí vem o aconselhamento que vai juntar tudo aquilo que a gente está falando até agora. Fazer MS Project só para criar escopo e cronograma, você escreve num papel. Aí você pega o papel de pão e escreve. Então, não é só para isso. Ele é para te criar as ligações, é para te criar as latências, que são os meus delays de obra. Então, ele é para você entender a ferramenta e fazer algo que o engenheiro esquece em qualquer MS Project, na grande maioria. Normalmente eu coloco lá no meu assim, serviço de escavação, responsável, João. Então eu coloquei quem? O recurso humano. Porque o Project ele tem uma ferramentinha bem interessante, que ele começa a surgir umas carinhas aqui do lado esquerdo, dizendo para mim, esse cara tá trabalhando demais. Você vai vencer isso? Como que você vai fazer para fazer isso? Você pode colocar no automático lá e ele resolve. Mas o ideal é você, engenheiro, você, gestor, olhar para aquelas carinhas que estão do lado aqui e dizer, nossa, o seu João está em todas as tarefas, o seu João vai aguentar? Não, então eu vou olhar para o seu João e vou falar, puxa vida, mas nessa tarefa aqui, acho que eu vou colocar o Joaquim. Acho que nessa outra aqui eu vou colocar o Pedro. Nessa outra aqui eu vou colocar o Zé. E vou colocar o seu João só como responsável mesmo. Então, eu deixo o seu João responsável, encarregado,
E aqui você começa a ter as figuras de obra. São muitas obras que vocês já devem ter visto, vocês três aí, Daiane, Felipe, Sara, vocês devem ter visto aí. Muitos dos que estão nos ouvindo devem se familiarizar com o que eu vou citar de exemplo. Você chega na obra e aí você pergunta, seu técnico de edificações está aí? Ele não tem técnico de edificações. Aí, seu técnico de segurança está aí? Ele não tem técnico de segurança. Você tem um mestre de obra? Não. Eu tenho quem? Um pedreiro melhorado. E está do quê? De encarregado. Ele está com desvio de função, ele está com responsabilidade demais nas costas dele. Ele é um pedreiro que ele sobe na escada sem amarrar uma corda em lugar nenhum e ele está a 4 metros de altura. Ele é aquele cara que ele faz um andaime com rodinha embaixo, coloca 2 paletas de madeira lá em cima, uma vigota, né, 2 madeiras, uma diferente da outra, nada amarrada, nada preso, né, não põe um chumbador numa parede para poder prender o andaime, não sabe o que é andaime fachadeiro, não sabe o que é andaime com orbital, ele não sabe o que é nada, né, ele não sabe o que é nada disso, ele sabe o que é andaime, né, e aí ele está lá em cima mexendo numa estrutura metálica, e ele resolve que, poxa vida, mas eu preciso ir um pouquinho mais para lá. E ele se agarra na estrutura metálica e empurra o andaime dali de cima, né? E não tem ninguém embaixo, e ele está sozinho. Se aquilo vira, ele só morre, né? Ou se aleja para o resto da vida. E isso é o que a gente encontra por aí, em 90% das obras. Principalmente as obras mais comuns que a gente tem aí, vamos chamar de comuns aí, as obras residenciais, comerciais pequenas, as de médio para pequeno porte. A gente encontra muito isso. Por quê? Custa caro você ter um técnico de segurança na obra, né? Custa caro você dar uma qualificação para o teu mestre de obra e treinar ele numa NR35, né? Nós vamos agora, quinta e sexta, treinar o nosso pessoal o dia todo, manhã e tarde, de quinta e de sexta, em NR20. E NR20 são todas as normas relativas ao que nós estamos fazendo lá, dentro de combustíveis, explosões e tudo mais. Hoje pela manhã, nós tivemos um treinamento de NR35. Vamos ter a parte prática na semana que vem. Antes de ter tudo isso, não entra em obra. Qual é o custo de tudo isso? Estou falando aí de 8 mil, 9 mil, 10 mil reais. Qual que é o valor da obra? 4 milhões. Eu estou falando em 8 mil, 10 mil. Tá, se eu adiantar um mês de obra, conseguir fazer com que o processo rode direitinho, eu ganho 150 mil em um mês de economia para minha obra. Quanto custou meu 10 mil? Me sobra 140 depois. Então, o raciocínio está errado de quem está na obra, porque inicialmente custa caro, mas o final é o que importa. Quem planeja, quem é gestor, ele não olha para aquele momento pontual, ele olha lá na frente. Ele faz a conta final, né, dentro de um processo. Ele não olha o só agora. Só agora custa. Mas lá na frente eu ganho, e muito. É muito bacana, assim, todos esses comentários, né, em relação principalmente à gestão de pessoas, né, a gente entender que gestão de obras não é só gestão de materiais nem nada, né, que foi o que eu falei antes, né, mas entender também gestão de pessoas, né, entender mais sobre o indivíduo, sobre cada pessoa. Acho que é muito importante a gente ter consciência, né, do que a pessoa é capaz de fazer e valorizar o profissional mesmo, fazer agrados, eu acho importantíssimo, eu acho que faz realmente aquela pessoa vestir a camisa da empresa. Sim. Então, tudo isso aí eu acho importante. Para finalizar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os cursos que você dá, que você comentou, né, do curso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os cursos. Gente, já há algum tempo aí, eu estou indo, eu acho que desde 2012, se não me falha a memória, tá? Não tenho essa data bem certinho, qual é o dia de inauguração de quando eu comecei a dar curso, claro. Mas eu já sou professor desde 1993, né? Então já dou aula aí de matemática e física, comecei aí com o ensino básico, médio, né? E fui professor de cursinho e tal. Então sempre gostei muito dessa área. Aconselho vocês também que quem quiser dar aula é a melhor forma de aprender, é dar aula, porque você se obriga a estudar, se obriga a ler, se obriga, né? Quando você ensina, você aprende mais, e você aprende muito com um aluno na sala de aula, é muito bacana. O professor que é aberto para isso, ele se torna um profissional melhor também, porque é uma simbiose dentro de sala de aula, é muito legal. Mas eu dou aula também online, tá?
principalmente focado em alguns setores que são os setores de gestão. Então, ferramentas, dou aula de Excel, dou aula de MS Project, tá? E dou aula de oratória, porque nós, engenheiros, muitas vezes não sabemos falar também. Então, a maior parte das turmas de engenharia, elas conversam quando o professor já não está na sala de aula, né? Para falar mal do professor, para falar alguma coisa assim, né? Mas ele não tem verbalização. Os seminários são momentos muito perturbadores para o aluno da engenharia. São momentos que são sacrificantes para outros, porque ele não quer falar, ele se nega a falar. Né, falar com a maquininha aqui, com o computador e fazer projeto e cálculo é mais fácil muitas vezes. Então, a própria negociação com o cliente se torna difícil. Então, se eu pegar e entender a ferramenta Excel, tiver o domínio do MS Project e eu tiver uma boa oratória, eu estou aqui fechado para a gestão, tá? Então, aqui estaria legal. E aí eu tenho um outro curso que chama-se Negociação e Vendas, porque o primeiro produto que você vende é você. E o engenheiro muitas vezes quer só mandar e-mail com um currículo. Gente, eu digo uma coisa para vocês, viu? Vocês vão mandar e-mail, vocês vão lotar a caixa postal de um monte de gente aí. Tem um monte de gente que vai só fazer assim, ó, tá lá no spam já. E aí ele vai limpar a caixa de spam. Ele nem viu você. Então, nós precisamos entender como se vender, tá? Como que você se vende, tá? O primeiro passo para você, engenheiro, vender a si mesmo é dominar a linguagem, ter um mapeamento correto do teu contratante. São 2 passos, né? Então não é o primeiro e o segundo passo. Ter uma boa verbalização, uma boa oratória, uma boa apresentação verbal e conseguir mapear o teu contratante. Você aprendeu esses 2? Cara, agora você vai para a venda. Mostre que você é quem ele precisa. Não vou citar o exemplo aqui do meu primeiro emprego na minha vida como engenheiro, porque é muito longa a história, mas resumindo, eu viajei para 180 quilômetros de distância da minha cidade, sem saber se tinha um emprego ou não, só tinha ouvido falar que eles abririam a vaga. Eu cheguei na empresa X lá, tinha carregado meu carro já na época com as coisas, colchãozinho para dormir, ventilador, não sei o que, um monte de coisa, e fui. Falei, essa vaga é minha, né? E eu cheguei na portaria de onde eu estava e falei para eles assim, para a moça que me atendeu, né? Falei, olha, eu vim conversar com o pessoal aí, aquele cara que é do RH lá, que contrata, diz que tem uma vaga para engenheiro, eu esqueci o nome dele, puxa vida, dela, o seu César. Eu falei, é ele mesmo, eu vim falar com ele mesmo. E aí ela falou, pera aí que eu vou ligar para ele. Ligou, ele não estava, tive que aguardar, ele chegou depois. E aí eu vi uma BMW branca entrando lá no hospital, falei, legal, né, deve ser esse cara, né. Aí ela me chamou assim, eu tava paradinho no meu carro, no estacionamento, assim, um portariazinho no estacionamento, era uma fábrica de papel e celulose, e ela me chamou, né, falou, eu acabei de falar com o seu César, ele disse que não tinha marcado com ninguém. Eu falei, nossa, será que ele esqueceu? Falou, você acha que eu seria louco de viajar 180 quilômetros da minha cidade até aqui para ver uma vaga de emprego se eu não tivesse agendado uma entrevista? Ela falou, não, acho que não seria, né? Dentro da minha cabeça eu estava pensando, eu sou louco, né? Aí ela ligou para ele de novo, logicamente me mandou entrar, porque ele ia fazer, né? O cara veio de uma outra cidade para cá, pensou que esqueceu. Quando eu entrei na sala dele, foi o que ele falou para mim, falou, nossa, eu acho que eu esqueci da sua entrevista, porque na verdade a gente nem abriu a vaga ainda, né? A gente iria abrir a vaga, porque o Francisco, era o nome do engenheiro, tá saindo, não sei o que tal. E eu falei, pois é, o senhor deve ter esquecido mesmo. Puxa vida, que nós conversamos e tudo mais. Ele fala, nós conversamos? Eu falei, nós conversamos ainda. Eu falei, pois é, então agora eu vou lhe contar a verdade, meu amigo. Olha, o senhor não conversou comigo, eu não marquei entrevista nenhuma com o senhor, eu só vim porque eu sei que eu sou o cara que o senhor precisa. Eu falei, eu sou o engenheiro que o senhor precisa. Então, se o senhor me contratar, o senhor está tranquilo, o senhor não precisa nem abrir a vaga. O senhor ia abrir a vaga, né? Então nem abre. Pode me contratar, eu já fico por aqui. Ele deu uma risadinha, falou, muita cara de pau, né? Eu falei, pois é, meu amigo, fazer o quê, né? Mas eu me garanto, pode ficar tranquilo, eu me garanto. Aí ele chamou o Francisco. Esse Francisco veio, conversou comigo, me apresentou a fábrica inteira, e no retorno ele falou, olha, Erickson, eu tô até agora assombrado com a sua coragem e tudo mais, então você pode começar quando? Eu falei, eu por mim já estou começando, né? Já estou trabalhando a partir desse momento. Né? Ele falou, não tem, tá bom, amanhã você vem fazer exames. E aí eu comecei a trabalhar como engenheiro, sabe? Eu acredito, gente, muito na questão de que acredite, né? Eu acredito porque eu acredito.
Acredite, vai em frente, vai para cima, sabe? Agora, não ponha na cabeça que a expectativa, vou ficar milionário, vou ficar rico. O problema maior de hoje é que está se falando muito em cifras. Toma cuidado com as cifras, tá? Toma cuidado. Às vezes, uma experiência como auxiliar de engenharia numa empresa pode lhe dar o cargo da diretoria. E às vezes você não quer o cargo de auxiliar de engenharia porque você não está sendo engenheiro. Mas você perdeu o cargo da diretoria e você vai continuar durante muito tempo auxiliar de engenharia. Então, tenha visão, tá? Mapeie o negócio. Então, isso é o que eu tento ensinar nesses cursos. Então, dentro do curso de Excel, são ferramentas direcionadas à engenharia. Dentro do curso de MS Project, direcionado à engenharia. Não só obra, tá? A gestão, principalmente em si. Oratória, focada no engenheiro, e negociações e venda focado no engenheiro. E aí nós tínhamos até, enquanto a minha empresa trabalhava com cursos antes de pandemia e tudo mais, né, nós tínhamos 32 cursos, que eram cursos presenciais, e que infelizmente acabou daí a gente não tendo mais, porque não é ferramenta de meu domínio, eu sei trabalhar com elas, mas então eu não ensino, que é CPCAD, Revit, AutoCAD nós tínhamos, então eu uso tudo isso, mas eu não tenho capacidade para ensinar isso. Então eu tinha professores, né, que faziam isso. E só que infelizmente com tudo isso que nós estamos vivendo aí, que todo mundo sabe, o coworking que tínhamos e tudo mais acabou fechando, né? Nós acabamos fechando tudo isso. Então, infelizmente, né, a gente tem que ter inteligência. Então aí eu comecei a trabalhar com plataforma Hotmart, com plataforma Udemy e com os cursos próprios. Hoje eu ensino tanto pelo Meet, pelo Zoom, por diversas ferramentas aí, onde a gente faz reunião com o pessoal e ensina, né? WhatsApp mesmo que seja. Então, mas eu tento trabalhar individualizado, tá? Então, se eu tiver hoje 150 alunos, eu vou ter 50% do material genérico, que todo mundo vai utilizar, mas todos os 150 alunos conversam comigo. Pelo menos uma reunião semanal a gente faz, ou quinzenal, de alguma forma, a gente combina e a gente faz. Porque isso é o quê? Valorização de quem? De você que comprou o curso, né? Então, se eu valorizo você, você compra o outro. Eu tenho gente aí que está com 3, 4 cursos e quer fazer mais e não tem curso, ele dá nome para o curso, diz para mim, faz outro curso, então monta esse aqui para mim, sabe, faz tal. E a gente vai, gente. A gente vai, porque a necessidade hoje, principalmente de vocês, acadêmicos da engenharia, de vislumbrar um futuro, que está difícil hoje, né? Vocês param e olham para frente, dentro da casa de vocês devem ter gente que diz assim, puxa vida, vocês podiam ter sido médico, hein? Cara, não precisa, não precisa. Por sorte aqui em casa não teve isso, não. Não tem isso? Ouço isso sempre. Não aqui em casa, mas de amigos. A única coisa que meu pai fala, porque meu pai ele fez TI, ele fala assim, não faça TI. De resto, faça o que você quiser, TI não. Eu fiz vestibular para engenharia da computação agora. E estou aguardando para ver se vou entrar agora, porque eu acho que complementa a engenharia civil, sabe? É muito bacana quando você aprende a desenvolver programas. Ele realmente leva a gestão de obras para a gestão de vida, né? Porque a gestão de tempo desse homem é incrível. Não, é chocante. É chocante. A vez que ele participou do mini curso, eu fiquei muito chocada com a quantidade de obras que ele já fez, com a quantidade de coisas que ele faz. Eu falei, não é possível, eu não consigo, parece que eu não tenho tempo para olhar aqui pro lado e eu nem faço nada. Mas é sério, Erickson, a gente já tinha comentado no grupo do PET, conversado com os professores, com os outros petianos, alunos, até os que participaram da sua palestra. E parece que o seu dia tem 48 horas, não 24, é sério, assim, Cara, e a gente ainda sou pai, ainda dou aula de música. Tô falando, é coisa de louco. Aí, cara, gente. Mas, gente, é que se você pegar da seguinte forma, o que acontece? Dentro da engenharia, por exemplo, eu não admito que a minha obra necessite depois das 5 horas. Porque se ela precisar depois das 5 horas, tem algo errado. Tem algo errado na gestão. Então, percebam que a gestão de tempo, ela começa quando você gerencia o teu tempo de trabalho aqui. Se a minha obra começou a precisar de sábado e domingo trabalhado para ela dar certo, é porque está errado desde o começo. Você errou ela, então, em algum momento. Então, se eu consigo tocar ela segunda, terça, quarta e quinta, das 7 da manhã às 17 horas. Aqui eu tenho 1 hora de almoço só. Eu trabalho das 7 às 17. Na sexta-feira, das 7 às 16. O que é que eu faço sempre? Concretagens entre quinta e sexta. Por quê? O que meu pedreiro gosta depois da concretagem? Cara, não existe concreto de laje ou de fundação sem churrasco.
Não existe, isso é fase da obra. Tanto que no meu planejamento, se vocês forem ver meu project, eu tenho lá um marco, né, que é aquele losangozinho que a gente coloca lá com tempo zero, que é o meu marco de obra, escrito o quê? Churrasco. Já sei onde que eu vou trabalhar. Ixi. Eu também acho que já sei. Já sei. Porque, cara, você tem que Muito fazer boa isso. ideia. Então, você tem que fazer isso. E quando você vai mostrar e você vai fazer a palestra, né? Porque a gente sempre faz uma reunião para todos e eu ponho no data show, né? O planejamento, tal, tanto para o cliente, faço com o meu funcionário. Outra coisa, faz o teu funcionário participar do planejamento. Cara, ele pode não entender nada, mas ele, gente, se põe no lugar de um cara que, poxa vida, às vezes dá até dó da situação de vida que o cara tá vindo trabalhar com você. Quanto tempo, às vezes, ele passou desempregado para começar de servente? E para ele, pô, ele está olhando uma empresa que está fazendo obra no Brasil inteiro, oportunidade de viajar, de não sei o quê, trabalhar lá com um engenheiro que tal, né, que tem um certo renome aí. Pô, legal, cara. Ele chega com você e você faz ele participar do planejamento e você pergunta para ele. Você diz assim, o que você acha? Ele olha para você e diz, eu? Né? Você fala, você mesmo, o que você acha? Você acha que é legal fazer assim? Ô doutor, né? Ô senhor, ô engenheiro, ô não sei o quê. Alguns me chamam de professor aqui, né? Ô professor, não sei o que. Cara, mas é legal porque você valorizou o cara. Volta a falar de novo daquilo que a Sara perguntou lá atrás, da questão da gestão de pessoas. Gente, gestão de pessoas. Você gerenciou pessoas, você motivou pessoas, elas vão trabalhar todo dia. Sabe quantas faltas eu tive na outra obra que a gente conseguiu adiantar 3 meses da obra? Nenhuma. Zero faltas. Sabe quantos acidentes? Zero acidentes. Zero. Quantos estresses de obra? Mesmo. É onde eu quero trabalhar. Mas é verdade, gente, mas é verdade. Que eu percebi uma grande... O que é bacana também é que eu peguei um cliente que quer fazer. Ele quer mudar, né? Então, aquele que não se adequou, infelizmente, já não está na empresa mais. Aqueles que querem entender o novo processo, a nova ideia, a nova visão, e é muito legal quando você pega o cliente senta para você assim, não, eu quero gerenciamento. Nossa, cara, você sabe quanto que eu ouço isso na vida? Nunca. Você fala de gerenciamento, o cara põe a mão no bolso e fala, nossa, mas vai custar tanto. Ele já acha que é caro. Né? Ele já pensa dessa forma. Já está incutido culturalmente isso nele. Então, quando o cliente, ele já está predisposto, nossa, muito mais do que meio caminho andado, né? Facilita demais a vida. Mas, gente, gerencie o tempo de vocês, tá? Procura otimizar, principalmente agora que vocês são jovens, a primeira fase é vocês conseguirem se gerenciar. Vocês estão com isso aqui, que vocês já leram muito sobre isso, já ouviram falar muito sobre isso, sobre a informatização, sobre a velocidade de informação, a necessidade que vocês têm da resposta rápida e não sei o que e tal, e que isso está gerando estresse, depressão, suicídio, um monte de coisa. Cara, esquece tudo isso, pega todo esse discurso de, peraí, eu vou me gerenciar. Então eu começo. Qual é o meu tempo que eu tenho para estudar? Cara, se eu estou tendo que invadir madrugadas para estudar, eu estou errado. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter um tempo. Outra, se eu não estou vivendo, tá errado. Eu já fiz muito isso, gente. Eu sofri de um mal, que é aquele cara que é viciado em trabalho. Então, isso é lindo de se falar. O cara é trabalhador. Mas quando ele é viciado em trabalho, ele deixa a família de lado, ele deixa um monte de coisa de lado, ele não vive e não ganha dinheiro. Porque ele vive cansado. Né? Então, gente, faz 10 anos que eu aprendi isso, mais ou menos. Faz 10 anos que eu estou mudando culturalmente. Faz 10 anos que eu estou me tornando o que eu estou conseguindo fazer hoje. Então isso eu passo, só que eu não perco meu espírito jovem por nada, eu quero estar com 85 anos e assim, ó, sabe? Eu quero estar com 120, tá? Quero estar com 120 jovem, porque aqui tem que permanecer. Então o primeiro trabalho que vocês têm que fazer é aqui. Fala, Felipe. Eu acho legal que você falou sobre as atividades que você faz fora o seu trabalho também, eu acho que isso é muito importante, mudando um pouco de assunto só da gestão de obras, também falando de gestão de pessoas. Sim. Foi o que afetou muita gente na quarentena, inclusive eu, que eu sempre fui um cara que praticou muito esporte e tudo mais. A falta de outra coisa para fazer, outra coisa para ocupar a cabeça, para desviar um pouco a sua mente, atrapalhou muita gente. Às vezes você faz muitas atividades no dia, mas você faz muitas atividades prazerosas que não vão te deixar cansado, vão só te deixar mais empolgado pro próximo dia. Vamos acordar e vamos trabalhar e tocar instrumento e sair para correr e qualquer coisa. Eu acho isso bem interessante e importante também. O que acontece, cara? O dia também, você não pode querer fazer tudo num dia só, por isso é planejamento, né? Então você tem 7 dias na semana, pelo menos. Você tem que ter um dia, pelo menos, que não faça nada.
Que você vai fazer só o que te dá prazer mesmo e vai estar com quem te faz bem, né? Que seja o domingo, que seja o sábado, que seja a sexta, que seja eu não sei qual é o teu dia, né? Todo mundo fala o domingo, né? Domingo é utópico, né? Eu sempre digo, né? E no sétimo dia Deus descansou. Qual foi o sétimo dia? Já existia calendário romano naquela época, gregoriano, né? Deus criou o universo, e daí, né? Já existia o sábado, né? Ele não chamou de sábado, né? Então não tinha. Podia ser a segunda. Vai que o sábado dele era a segunda, né? Então não tem, gente. Pega um dia seu e tira para você. Tira para você. Pra você fazer aquilo. Você gosta de pescar? Eu pescar me estressa. Então eu não vou pescar, né? Cara, ficar parado ali esperando. Cara, eu já me dá vontade de mergulhar no rio e pegar a força, o peixe, vai dizer, vem aqui, ô miserável. Então, não tem jeito. Então, cara, faz aquilo que te dá prazer. Eu gosto de música, né? Então, eu já brinquei até na outra, eu sou roqueiro, né? Então, passei essa herança para os meus filhos, graças a Deus. Né? Então nó! Né? Então, o que acontece, gente? Eu gosto disso. Então, se eu gosto disso, eu não vou tirar o dia inteiro para ouvir música, ou para tocar violão, guitarra, seja lá o que for, piano, barará. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar 1 hora, 1h30, 2 horas, porque eu tenho que jogar bola com meu filho, tenho que fazer meu churrasquinho, sou do sul do Brasil, sulista, assim, churrasco não tem final de semana, né? Então, você faz isso. Você tem que tomar tua cervejinha, eu gosto, né? Quem não gosta, vai tomar um refrigerante, vai tomar um suco, vai viver uma vida vegana, não sei o que é que te dá prazer, né? Faz isso, né? Mas faz. Então, isso tem que estar na tua agenda. No Project, quando você planeja, você pode planejar, inclusive, tua vida no Project. Só que o que você vai fazer lá? Você vai colocar lá que sem sábado e sem domingo. Você trabalha de segunda a sexta. É assim que eu faço meu planejamento. Planejamento de obra, ou meu planejamento, que eu tenho um project meu também, de estimativa, sabe? Do que é que eu quero, onde eu quero chegar. Então eu me organizo, né? Muito sistemático isso? Não sei, eu gosto disso. Me dá prazer fazer isso. Eu gosto de colocar, se vocês forem ver os quadrinhos aqui, eu tenho, assim, muita coisa que tá ali com os como é que chama? Os post-it da vida. Estou trabalhando Swap aqui, estou trabalhando Canva aqui. Porque, gente, eu gosto disso, eu gosto dessa organização. Eu gosto da minha mesa arrumadinha e tal, não sei o quê, mas eu não posso ter toque também, que tal negócio, tem que estar tudo muito... Aí é doença, né? Aí é doença. Então, onde que tem que controlar? Primeiro aqui, vocês jovens, você falou muito bem da pandemia, Felipe. Uma coisa que eu procurei fazer, por exemplo, e procuro fazer mesmo, tá? É algo assim que eu tenho que resolver algo a 3 quilômetros, eu não vou de carro, eu vou de a pé. Porque eu parei de fazer exercício físico na pandemia. Qual vai ser meu exercício físico? Essa caminhada. Então, da minha casa, no centro da cidade aqui de Prudente, cidade pequena tem centro, né? Então, o que acontece? Dá 4 quilômetros e pouquinho. Então, eu vou de a pé. Eu vou e volto. Não é uma cidade com muito sobe e desce, uma cidade quase plana. Então, não tem porquê, sabe? Além de tudo, eu faço economia nesse combustível aí que está subindo toda semana. Então, tá aí, né? Ponto. Faço isso. Vou num prédio, vou no 3º, 4º andar, não vou exagerar no 20º andar, mas no 3º, no 4º andar, eu vou de escada. E desço de escada, não pego o elevador, sabe? Qual é o tempo que eu perdi ali? 1 minuto a mais? 1,5 minutos a mais? 2 minutos? Sei lá, sabe? Mas eu mantenho o meu físico. Isso faz com que endorfina, com serotonina e todos os meus hormônios, né, tudo isso aqui, faça com que eu tenha essa atividade. E não me deixe tão cansado. Porque se eu tiver uma vida ociosa, de sofá, uma vida de... eu vou maratonar filme, eu vou maratonar não sei o quê, vou maratonar não sei... Cara, daqui a pouco eu tô maratonando a vida, porque vou deixar ela passar na minha frente. E não vou fazer nada. Então, aí começa a gestão, entende? Eu acho que se todo mundo pensasse um pouquinho mais no domínio do equilíbrio mental e tentasse parar e realmente equilibrar essa mente, vamos fazer com que ela realmente funcione. Eu domino ela. Ninguém é culpado por tudo que dá errado na minha vida. Quem é culpado sou eu mesmo. Né? Se eu faço reflexo no outro ou não, isso é um problema meu. Né? Se deu errado, deu. Vamos para frente. Bola para frente. Né? E vamos acreditar, e vamos traçar um novo projeto, e vamos para frente. Porque senão vocês acabam deprimindo muito rápido. Porque vocês vão perceber que vai acontecer muito na engenharia civil com vocês, de vocês serem eternos desempregados. É a nossa maior função. Nós somos eternos desempregados. Porque nós não conseguimos entrar numa empresa seletista e ficar o resto da vida. Porque nós dependemos do quê? Do giro capital do Brasil. Eu falei qual país? Brasil. Aí começou a dificuldade. Porque quando eu falo de construção civil no Brasil,
É difícil. Eu tenho uma obra hoje, será que eu tenho amanhã? Hoje, a empresa que eu estou, talvez ela vá comigo 3, 4, 5 anos, não sei, né? Mas talvez também vá ser como a outra, que foi só 6 meses. Né? Só que eu tenho que estar preparado para isso. Onde que eu preparo isso? Aqui. Tá? Então, preparo aqui. Distribuo o tempo de vocês. Não há necessidade de se fazer hora extra em lugar nenhum, nem para estudar. Há necessidade de você ir para a sala de aula, prestar muito bem atenção, fazer todas as anotações à caneta, fazer realmente, porque isso é um exercício mental. Você está usando o visual, está usando a ação, né, e está ouvindo o professor ao mesmo tempo. Então, você fez diversos exercícios, é a metodologia ativa, que a gente chama. Então, você desenvolveu tudo isso. Se você conseguir conversar sobre esse assunto durante um tempo, você vai precisar estudar? Você quase não vai precisar estudar. Você vai ter praticamente todas as lembranças. Eu não vou dizer que na parte de cálculo, realmente de concreto e tudo mais, aí é tão fácil assim, porque não é tão simples. A hora que você começa a entrar em sistemas estruturais, né, quem não tem tanta facilidade para guardar números e guardar cálculos e fórmulas e integrais da vida, derivadas, diferenciais e tudo que nós temos aí, talvez se torne algo um pouquinho mais desafiador. Mas aí tire uma horinha e meia depois. Se você fizer isso todo dia, você não precisa chegar antes da prova e não dormir. Então, gente, sabe, vislumbre, trace uma meta, tá? Mas não trace metas curtas, tá? Se você traçar metas curtas, é só decepção. Mas, gente, é isso, tá? Então, Erickson, fugimos um pouco do foco, tá? Fugir, mas foi importante. Também tá na área de gestão. Tá na área, gestão humanas, mental agora. É gestão de vida, né? Gestão de vida. Exatamente. Acho que nós três, eu, a Dai e a Sara principalmente, queria te agradecer muito por esse podcast. Foi de muito aprendizado, uma conversa muito, muito boa, muito tranquila. Rolou muito suave. Eu, especialmente, aprendi muitas coisas, não sei as duas, eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente agora também aprendeu bastante, então muito obrigado. Foi de muito proveito para todo mundo aqui. Ok, eu quem agradeço, Felipe, agradeço as palavras também, pode ter certeza que eu também saio daqui com um grande aprendizado também, viu? Essa simbiose que é o importante, tá? Rapidinho, antes do Felipe encerrar o episódio, eu quero agradecer muito, Erickson, por você ter aceitado o nosso convite, né, para participar. Realmente foi, assim, extremamente gratificante e me ajudou muito, assim, a pensar coisas, principalmente aí sobre planejamento de vida. Eu falo que eu não gosto muito de obra, mas eu acho a parte de gestão de obra muito bacana. Não gosto de estar na obra lá, assim, o tempo todo. Não gosto muito, não. Mas eu acho muito, muito bom, assim. Eu acho muito bonito. A gestão de obra, a gestão de uma empresa. Eu acho isso muito bacana. Então, foi muito legal ter aprendido. E ir muito além do que a gente acha, né? Que é a gestão de obra principal. E ir ali para a parte... do humano mesmo, achei muito bacana mesmo. Foi muito bom. Obrigada, viu? Eu quem agradeço, né? Mais uma vez, né? Eu agradeço mais uma vez o convite. Então é isso, galera. Esse foi o 7º episódio de Papo Concreto. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Sigam a gente nas nossas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E eu espero vocês no próximo episódio. Até mais, galera!